Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente segunda, uma excelente semana. E vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações do Coringão. Estou trazendo um corte do Gazeta Esportiva, trazendo as últimas atualizações do Corinthians e também do Band Esportes, trazendo novidades do Timão. Inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Notícias agora do Corinthians. Tem novidade no Timão? A novidade é que eu estou mais próximo da natureza, em território hostil, ainda aqui na penumbra de um local da nossa selva de pedra, São Paulo, mas estou pertinho aqui. Desculpa o verde para falar do Corinthians, foi uma infeliz coincidência. O Corinthians ainda não pagou o salário atrasado dos jogadores, já faz 10 dias, salário de carteira, CLT, salário do elenco profissional masculino, jogadores do Corinthians e comissão técnica, Fernando Diniz e companhia Bela, os adjuntos do Diniz e aqueles integrantes da comissão técnica que são fixos do Corinthians. O salário dos funcionários, a gente já avisou, foi pago no dia 5, mas esse salário do elenco e da comissão técnica continua atrasado, já faz 10 dias e nada de pingar na conta. Enquanto isso, o presidente Osmar Stabile foi assistir ao jogo do Brasil de estreia na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, a convite da CBF, e andou dizendo por lá que tudo bem, ele consegue gerir o problema à distância, ele não precisa estar presencialmente focado na coisa e ele está tendo uma oportunidade de relacionamento muito rara durante a Copa do Mundo. Quem sabe ele não arruma uma grana lá, sei lá, com a FIFA. Corinthians tem quase 3 bilhões com B maiúsculo, letras garrafais de reais em dívida. A dívida se aproxima a esse valor. Corinthians tem que tentar derrubar a Transferban, evitar novas punições da FIFA, tem de pagar o Talheres amanhã cerca de 40 milhões de reais pelo Garro, que até hoje esse valor não foi pago. O último combinado do Corinthians com o clube argentino é para pagar amanhã, senão o Talheres pode ativar um Transferban. Então a situação é muito difícil, a informação é que até esse momento o Corinthians não confirmou para mim se pagou. A informação é que o Corinthians ainda não pagou o salário da carteira do time e do técnico e da comissão técnica. E aí, Garrafa? Problema do Corinthians lá, a coisa tá feia. O presidente não é milagreiro, né? A receita que é proveniente de outras situações, como direitos de TV, essa receita, pelo que a gente tem de informação, também já foi utilizada e tudo encaminha, Alex, não sei, né? A não ser que apareça um fato novo, tudo encaminha para o novo Transferban. A não ser que o Talheres seja um hermano... Mais hermano do que... muito maleável, porque... Não é possível, senhor. Hay que ser muito amigo, não? De verdade, porque essa situação já está sendo levada com a barriga pelo Corinthians há bastante tempo. O Corinthians está tentando protelar... Haja barriga, aliás, haja uma pança, né? O Corinthians está tentando estender aí esse acordo, o prazo, não sei se vai conseguir. Mas é o que eu falo, né? Corinthians, Santos, o próprio Botafogo agora também, cheio de Transferban, clubes brasileiros em dificuldade, com gestões irresponsáveis, gastando o que não pode para depois ver o que faz. Esse é o resultado. Então, vamos ver. Mas a diretoria do Corinthians tinha como antever essa situação. Porque assim, você tem um dinheiro de caixa, no caixa. Você que tem sua conta, você sabe quanto você tem. Você sabe quanto você vai pagar esse mês, você sabe quanto você tem para o mês que vem. No caso, eles ficaram correndo atrás de um patrocinador para bancar o Memphis Depay, um novo contrato. Será que eles estão bem? Imagino eu que sim, né? Que eles tenham corrido atrás de um novo patrocinador ou novas formas de fazer dinheiro para entrar um dinheiro no caixa para esses que lá estão. Porque o Memphis Depay vai acabar o contrato dele aí no final de julho, pronto. Agora, e quem tá lá? E quem fica lá e não recebe? A leitura que você fez... ela seria uma leitura correta se fosse uma administração responsável, mas quem fez essa dívida, inclusive, já foi expulso do próprio clube, né? Então, porque a pergunta é que administração? Qual delas? 3 bilhões, gente, 3 bilhões? A situação do Garro, por exemplo, foi feita pelo Augusto Melo, o presidente Osmar Stabile está tentando apagar esse incêndio. Chega mais para contar como é que foi o desempenho do corintiano Memphis Depay com a camisa da Holanda. Boa noite.
Boa noite, Michele, com mais calma agora. Boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Memphis Depay finalmente estreou com a seleção da Holanda na Copa do Mundo, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo por volta dos 24 minutos da etapa complementar do jogo contra o Japão. O jogo estava 2-1 para a Holanda. O Memphis Depay teve uma atuação discreta, viu como jogador, não que tenha sido culpa dele, mas ele estava em campo já jogando o empate do Japão. O jogo terminou 2-2. O Memphis correu, trombou, lutou, se esforçou, ganhou. Ritmo de jogo, um cartãozinho amarelo e agora a expectativa pelo aproveitamento dele entre os titulares no próximo jogo será sábado contra a Suécia. Jogo importantíssimo porque a Suécia é a líder do grupo da Holanda porque ganhou de 5 da Tunísia, provocando até a queda do técnico. O Memphis foi discreto, Michele, foi discreto. Foi discreto, mas jogou, né? Daqui a pouquinho eles comentam a respeito da seleção da Holanda, o jogo contra o Japão, o próximo jogo que tá aí, que é contra a Suécia. Mas, Garrafa, Memphis Depay jogou ali um pouco, não aguentou o tempo todo, né? Seleção da Holanda. Eu achei que esse jogo Holanda e Japão foi um dos melhores jogos da Copa, mais equilibrado, assim. Gostei muito, especificamente no segundo tempo. Primeiro tempo foi um tanto quanto meio que amarrado, mas na segunda etapa um jogo de muitas alternativas e um jogo para preocupar nós brasileiros, pensando em termos de próxima fase. Porque desse grupo de Japão, Suécia e Holanda, né, um desses três aí deve ser o adversário da seleção brasileira. Agora, sobre o Memphis Depay, o pessoal estava dizendo, o Memphis aqui no Corinthians está se poupando para jogar a Copa do Mundo pela Holanda. Né? Agora estão dizendo lá os holandeses, o Memphis Depay está se poupando na Holanda para jogar o Campeonato Brasileiro no Corinthians. Não, eu acho que deu para perceber, Alex, que então ele realmente não estava em tais condições. Né, e continua não estando, porque se estivesse seria titular. Ele está no banco da Holanda entrando no meio do segundo tempo. Então ele está realmente num processo de recuperação em meio à Copa, assim como está o Neymar, o Lamine Yamal, que entrou hoje também no segundo tempo, entrou mal pela Espanha. Então tem jogadores, o Arrascaeta pode ser que nem participe da Copa, continua tentando. Que coisa essa Copa, o que é uma pena, né? Jogadores desses quilates chegarem aí ao final de uma temporada numa situação complicada, física e clinicamente. E já a gente vai falar sobre o Neymar, hein? Tem atualização sobre o Neymar para vocês. Mas antes a gente vai ver como que tá o grupo F. Olha lá, a Suécia, fiquem espertos com a Suécia, hein? Lidera com 3 pontinhos, Japão e Holanda aparecem com 1 ponto cada, porque empataram, e a Tunísia, a lanterninha, com 0 pontos e 0 treinador, 0 técnico. Todo mundo falando de Japão, Holanda, tem que ficar atento com a Suécia, que já larga na ponta do grupo, né? Já larga na ponta e dificilmente Japão e Holanda vão golear a Tunísia como a Suécia goleou. A Tunísia também não é uma seleção como é Curaçao. A gente pegou a Suécia na última Copa também, não pegou? Não sei se foi na última, mas o Brasil já pegou a Suécia várias vezes. E era sempre ganhar sempre Escócia, são seleções que estão sempre no caminho da seleção brasileira. 1-0, 2-1, sempre assim, né? Então, eu acho muito difícil. O Japão carrega uma situação aí de não perder para seleções europeias há 10 jogos. Então, e tem um time muito acertado, muito organizado, com jogadores que atuam em equipes de ponta da Europa. Então, o Japão não é mais aquele Japão que outrora tomava pau de todo mundo. O Japão é uma seleção muito boa, muito organizada e é capaz de ir mais longe na Copa. Eu vou mais além do que você está falando, Alex. Se você me der Suécia, Holanda e Japão, eu entendo que não gostaria de enfrentar a seleção japonesa pela velocidade e aplicação tática dessa seleção. Entendo que o Brasil pode Holanda. Entendo que o Brasil pode ter menos dificuldade contra Holanda e até Suécia. Também futebol japonês é complicado, hein? Outros Cubaca lá também. Tem um monte de gente. Todo mundo lá Eles estão chamando de imersão. A CBF levou todos os presidentes de Série A e Série B, convidou todos pelo menos, né? Nem todos foram. Se eu não me engano, os 2 de Curitiba, Atlético Paranaense também não foram. Além do Grêmio, mais um. Mas uma imersão é o quê? Veja como joga o time de Ancelotti? Não, para analisar como que o campeonato local, a MLS é administrada, pela palestra e tudo mais. E aí até o Osmar, eu fiz uma crítica que eu achava que ele não deveria ter ido. Aí ele me mandou uma mensagem falando, eu vi seu vídeo, não vi que o senhor não gostou do que eu falei. Porque a situação do Corinthians não é para o presidente sair do país. E o do São Paulo? Então, o Corinthians hoje está com seus salários atrasados, ainda não pagou o salário desde o dia 7, tem o transferban para estourar do Tadieres até, o presidente do Tadieres deu até o dia 16, que é o famoso amanhã, certo? Famoso amanhã, amanhã.
E ainda tem um depoimento no MP dia 23. Se o cenário tivesse tudo bem, eu entendo ele viajar, tá tudo certo, tem que ir lá, é parte política, faz parte. Só que no cenário que o Corinthians está nessa situação, os salários estão atrasados, eu acho que ele não deveria ter ido. Aí ele explicou lá que tudo que ele pode fazer remotamente dá para fazer, até assinar contrato você assina remotamente, é verdade, né? Aperta o botão, faz assinatura eletrônica, eu sei de tudo isso. É que eu acho que pega mal para o presidente sair do país diante de uma situação que o Corinthians está hoje. Se tivesse tudo bem, eu entenderia. E vou trazer aqui agora uma breve matéria do Corinthians, do GE.com, trazendo informações dessa preocupação nesse início de semana. Abre aspas, o Corinthians inicia a semana pressionado para solucionar duas pendências de curto prazo: os salários dos jogadores que estão atrasados e da comissão técnica e a dívida com o Talleres da Argentina pela compra de Rodrigo Garro na temporada de 2024. Diferentemente do mês passado, quando os atrasos foram resolvidos em poucos dias, a diretoria tenta estabelecer prazos e procura alternativas para quitar os débitos com o elenco. O pagamento estava previsto para o 5º dia útil deste mês de junho. O Corinthians também corre contra o tempo para zerar a dívida contra o Talleres, cerca de 35,7 milhões. Caso não encontre uma breve solução, o Corinthians pode sofrer uma nova punição da FIFA. O clube já cumpre um transfer ban em razão de uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante José Martínez em 2024. O valor devido aos americanos é de aproximadamente 7,5 milhões de reais na cotação atual. Enfim, mais uma semana aí de muita preocupação para o torcedor da Fiel, principalmente nessa questão financeira, atraso nos salários e esse possível novo transfer ban, claro, se não for resolvido com a equipe do Talleres. Inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!